Dor no antebraço, como resolver? Uma dor chata que vem bem nessa área aqui desse músculo e às vezes pode irradiar lá para o meio do braço. Nesse vídeo eu vou explicar 3 coisas que você pode fazer. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A dor no antebraço é muito comum em praticantes de musculação por conta do fato de que poucas pessoas fazem um fortalecimento específico de antebraço e que também músculos superficiais, como por exemplo peitoral, o grande dorsal e o ombro, eles evoluem em termos de força muito mais rapidamente do que o próprio antebraço. Então, automaticamente, o antebraço tende a ser cada vez mais fraco no decorrer de um trabalho de treinamento de força. Então, é muito importante você ter essa atenção, porque se o antebraço começa a enfraquecer e os músculos superficiais começam a se tornar cada vez mais fortes em relação a ele, automaticamente esse antebraço vai estar trabalhando com uma capacidade muito baixa de força. Isso faz com que sobrecarregue esse músculo, que é esse braquiorradial que chama. É esse músculo que vem nesse feixe do bíceps e vai se inserir lá no punho. Então, ele participa desse complexo que a gente chama complexo flexor, onde envolve o bíceps, o braquial e o braquiorradial, que é essa junção do antebraço com o braço. Então, esse complexo flexor, se ele não estiver muito bem treinado, automaticamente você vai começar a ter um excesso da contração do mesmo, fazendo com que você tente suportar essas cargas externas, principalmente as remadas, as puxadas e também os crucifixos. Então, essa estabilidade que vem do cotovelo, você precisa treiná-la. E eu vou passar aqui 2 técnicas de treinamento e uma de alongamento. Outra causa muito comum que também vai gerar esse excesso da tensão do antebraço, no caso, não vai ser por conta de fraqueza, mas sim pelo excesso de uso. Muitas vezes, nas remadas e nas puxadas, as pessoas não têm esse controle escapular específico, onde você precisa permitir esse movimento da escápula na ida e esse retorno da escápula na volta. Da mesma maneira, nas puxadas. Então, se essa escápula não tem um encaixe suficiente para grudar no gradil costal e sustentar esse ombro se movimentando dentro do seu próprio eixo, automaticamente, quando você for fazer as remadas e puxadas, você vai trazer muito mais que esse complexo da flexão do cotovelo, ao invés do movimento de retração escapular. Então entenda, sempre na remada e na puxada você tem 2 movimentos que devem acontecer simultaneamente e sem ser de maneira pausada. Então, existe a retração escapular com a flexão do cotovelo. Quando a escápula não age bem, você mais puxa com o cotovelo e menos movimento da escápula. Isso vai gerar no crônico um excesso da contração, ou seja, você está remando só com o seu braço, isso vai gerar um excesso de tensão e automaticamente vai começar a repercutir, principalmente quando você vai segurar um copo de água, uma garrafa mais pesada, às vezes um vaso, coisas que sejam mais pesadas que exigem essa estabilidade desse complexo flexor. Então vamos para os exercícios específicos para você fazer para tratar essa dor. O primeiro exercício é muito simples e você pode usar um halter ou até mesmo uma garrafa de água em casa. Você vai simplesmente sustentar o cotovelo fletido em 90 graus para que você tenha o máximo de acionamento desse braquiorradial. E você vai sustentar sempre nessa diagonal da orelha com o cotovelo um pouquinho à frente, mantendo uma tensão em cima desse músculo, 3 séries de 30 segundos e você vai progredindo a carga à medida que isso não for incomodando cada vez mais. É muito importante você entender isso. É uma dor que pode até acontecer, só que ela de um nível de 0 a 10, ela pode doer no máximo 5. Então, você fez a primeira, doeu 5, sustenta a carga. A ideia é que ela vá diminuindo para 4, 3, 2, até que você não sinta nada. E aí sim você evolui a carga. Vai voltar a doer no 5 provavelmente, você vai mantendo para poder reduzir a dor até o ponto de você perceber que está com bastante carga. Aí a gente já vai para esse segundo exercício. Esse segundo exercício, vejam só, já é um peso bem mais pesado, então eu estava com 5, agora com 10. Só que pressupondo do momento que você não tem dor mais nas isometrias. Você vai segurar com as 2 mãos e vai puxar simultaneamente e vai largar o peso aqui em cima e deixar descer usando a força do seu braço. Então esse movimento excêntrico
Essa força de contrair no momento em que ele está se alongando gera muita recuperação muscular e gera muita força, porque o músculo tem que contrair ao passo que ele alonga. Isso vai fazer com que regrida a sua dor e automaticamente te traga mais capacidades nas remadas e nas puxadas, fazendo com que no longo prazo você não sinta mais nenhuma dor. O terceiro é um alongamento que você deve realizar depois de já estar bem forte, como no segundo exercício. E aí sim você intercala entre fazer o segundo exercício e este alongamento aqui para permitir que você tenha essa força excêntrica que chama, contrair alongando, e também tenha a capacidade de alongar bem esse músculo. Como que a gente vai alongar? Geralmente o peitoral, o pessoal apoia o cotovelo na hora do alongamento. Para você alongar esse feixe do complexo flexor do cotovelo, você precisa apoiar essa base do dedo indicador, para que você tenha esse desvio para essa direção da mão e não para esse de cá. Então, você precisa desviar a mão para baixo para já gerar um alongamento. E aí sim você sustenta o indicador e curva para o outro lado, para daí sim você gerar um alongamento desse complexo flexor. Isso vai fazer com que você permita cada vez mais a flexibilidade dessa musculatura, melhorando bastante a contração, automaticamente fazendo com que ela ganhe mais força no longo prazo. Você vai introduzir esse alongamento 3 séries de 30 segundos, toda vez no pós-treino, para permitir também maior fluxo sanguíneo para a área e permitir que faça mais rapidamente essa recuperação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a sentir menos dor nos seus treinos e também acompanhe aqui no canal outros vídeos relacionados a treinamento, nutrição e suplementação. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e mande esse vídeo para um amigo que sempre sente dor na puxada e na remada.